Marivaldo, aproveito para aparecendo uns negócios aqui. Não sou acostumado com essa plataforma, não. É, Então, muito obrigado, Marivaldo, pelo convite. Todas as professoras do município, todo mundo que está aí conosco nesse momento. Está me ouvindo bem, Marivaldo? Sim, estamos, professor. Bom, você recebeu os slides aí que eu passei? Sim, Foi seu e-mail. recebi. Tá bom. Já salvei. Posso disponibilizá-lo agora? Podemos já começar, então, essa nossa conversa. O tempo é curto, né? Vamos tentar aproveitar. Eu redefini, chamei de poesia e infância. E antes, até mesmo de falar qualquer coisa, quando a gente lê o currículo Lattes com o professor, muita coisa fica de fora. E, no meu caso, fica de fora, por exemplo, que eu tenho uma origem rural. Eu nasci também numa região de sertão, mas sertão do Ceará, e tive uma alfabetização na zona rural, tive uma convivência muito grande com a poesia de tradição oral que circulou e ainda circula muito no Brasil. Então, eu gostaria de começar lembrando isso. As professoras, sobretudo, que nos escutam, que eu fui alfabetizado numa sala multi, que hoje tem o nome de multisseriada, né? E fui alfabetizado pela minha mãe. E isso é interessante dizer, porque eu conheço bem a realidade das escolas públicas do Brasil e suas necessidades. Eu chamei poesia em infância, não sei se já dá para projetar aí, Maricão. Se não der, eu vou Professor, falando. qual o momento? Neila, por favor, me põe como anfitrião, porque eu preciso compartilhar a tela. Bom, é, de fato, quando a gente eu vivi numa região rural e tive um acesso à poesia primeiro pela tradição oral. E essa tradição oral era, sobretudo, versos. As pessoas não chamavam nem de poesia. E esses versos que eu ouvi na minha infância, muitos eu guardei, muitos eu decorei, e que foram muito importantes para a minha formação. Quer dizer, a minha formação é uma formação que nasceu, de certo modo, minha formação poética, o primeiro momento dela é o momento da tradição oral, da ligação com as pessoas simples, muitas vezes analfabetas. Por que isso é importante? Porque a experiência com poesia, né, a vivência com a poesia, o lugar da poesia, é o lugar da vida. Não depende da cultura letrada. Né? Não é porque você é doutor que você tem uma vivência maior ou melhor com poesia. De forma alguma. Todos nós, todos os seres humanos, somos dotados de sensibilidade poética. O que pode ter acontecido é que essa sensibilidade poética a gente não tenha cultivado, a gente não tenha, ao longo da vida, dado a ela o espaço que ela merece. E, sobretudo, a gente não tenha cultivado essa experiência com a poesia. Então, daí eu pensar em poesia e infância, e o próximo slide traz uma reflexão de uma grande especialista em poesia e infância, que é a Henriqueta Lisboa. Essa reflexão aí da Henriqueta Lisboa, que eu peço para postar agora, ela vai ser, digamos assim, o norte da nossa conversa. Né? Eu vou conversar e vou encerrar com essa reflexão da Henriqueta Lisboa. Se puder botar em tela cheia, aqui está pequenininho, está só o primeiro aparecendo. Apareceu? Já coloquei no primeiro PowerPoint, no primeiro Agora slide. o segundo. Uma reflexão de Henriqueta Lisboa.
Isso. Quem foi Henriqueta Lisboa? Henriqueta Lisboa é uma poetisa mineira, que teve um trabalho muito interessante na formação de leitores de poesia. Ela organizou, na década de 60, dois livros muito importantes: Poesia Infantil e Poesia para Crianças, Poesia para Adolescentes. Esse livro, Poesia para a Infância, dela, que ela organizou, que é uma antologia, foi um livro que eu tive acesso só na universidade. Mas o Poemas para Adolescente eu tive acesso no meu início da adolescência. Foi um livro muito interessante para mim. Eu vou ler, não está aparecendo, então, de qualquer forma, eu vou ler aqui o slide 2. A reflexão dela, que eu gostaria que a gente guardasse. Ela diz assim: assim como a infância preserva lindamente a poesia, também a poesia pode preservar a infância através de todas as idades. Parece. Isso é interessantíssimo, né? Quer dizer, a primeira afirmação: a infância preserva lindamente a poesia. É na infância, de certo modo, que a gente tem a nossa primeira, mais significativo contato com a poesia. E esse contato com a poesia, isso aqui eu queria deixar muito claro: a escola, normalmente, na hora de trabalhar com a poesia, a escola como que danifica, vamos dizer assim, a experiência poética, sobretudo com tarefas. A experiência poética, a experiência de leitura da poesia, precisa ser uma experiência o mais livre possível e o mais cotidiana possível. Então, a maioria, isso eu pesquisei durante anos, a maioria, mas é a maioria mesmo, das abordagens sobre poesia em livros didáticos é uma abordagem muito pragmática. O que é uma abordagem pragmática? É que a poesia é usada para alguma coisa. Ela não é usada em si, no seu valor, na educação da sensibilidade que ela pode nos favorecer. Então, a infância preserva lindamente a poesia? Preserva. Se a gente observa isso, agora chegou. Se a gente observar quem conviveu e convive com crianças, a linguagem das crianças tende a ser uma linguagem muitas vezes encantatória e que às vezes a família, a escola, a sociedade vai podando o encantamento diante da linguagem e transformando a experiência com a linguagem uma experiência muito pragmática. A poesia não tem uma função pragmática. E é por isso que ela preserva a infância, e a infância também pode ser preservada através de todas as nossas idades. Preservar a infância é preservar um pouco a nossa sensibilidade diante da vida. Eu estava muitos anos atrás, eu morei em São Paulo, dei aula na escola pública de São Paulo, estava com um amigo meu num carro, uma Brasília, para vocês verem aí como é que era um carro antigo. E a filha dele estava no banco de trás, com a testa encostada no vidro do carro, e saiu com essa frase: papai, a lua está de bandinha. Essa expressão é uma expressão encantadora. Às vezes um professor dizia: não é isso não, fulano, é quarto minguante, quarto crescente. Já ia trazer a formulação científica, informação. Ora, ela vai ter a vida inteira para aprender a informação. Aquele momento é um momento que ela fala a partir da percepção dela. E o que é a percepção, gente? É exatamente os nossos sentidos. Para viver a poesia, é preciso cada vez mais ativar os nossos sentidos de um modo gratuito, encantatório. E isso você já faz. Às vezes você tem uma experiência poética na vida e não sabe que está tendo uma experiência poética. Eu vou dar alguns exemplos de cotidiano.
No cotidiano é que a poesia está. E ela não está só no verso, ela não está só quando foi escrita, ela está presente muito, mas muito mesmo, no modo como nós vivemos, no sentido que nós damos às coisas. Então, aí vem o sentido cheio, o tato, a audição, a visão. Esses sentidos todos são elementos fundamentais para uma espécie de preservação da poesia e preservação da infância. Então, repito, todos nós temos sensibilidade poética. E repito, é preciso cultivá-la, porque senão ela vai como que secando, ela vai como que definhando. E aí nós passamos a usar a linguagem só no seu sentido pragmático, né? Um aspecto prático, pragmático da vida, uma função pragmática. Por exemplo, eu nunca gosto, quando eu vou muito às secretarias de educação, encontro com muitos professores, diz assim, vou levar uns poemas sobre animais. Aí, muitas vezes, o professor diz, isso aqui é para eu ensinar isso, eu ensinar aquilo. Não, a poesia não é para você ensinar nada. A poesia é para você apreciar cotidianamente. Se você levar para os seus alunos, pelo menos uma vez por semana, um poema para ser lido, mais de uma vez, lido de forma bem trabalhada em sala de aula, você está formando a dimensão sensível dele. E não se preocupe em avaliar. A formação humana, de fato, a gente não avalia. Com os anos, com o tempo, é que a gente pode ter sintomas disso. E todos nós, professores, sabemos disso. Sabemos daqueles professores que nos tocaram. E não nos tocaram propriamente porque fizeram aquela prova, porque nos sensibilizaram, porque souberam cultivar em nós uma percepção melhor do mundo. Ou então nos marcam pelo contrário, às vezes pela grosseria, pela incompreensão. Então, eu selecionei vários poemas bem simples, pensando, sobretudo, nos anos iniciais de ensino, para a gente ler e conversar. Esses primeiros poemas eu tirei de uma antologia que eu organizei, que chama-se Pássaros e Bichos na Voz de Poetas Populares. Quer dizer, a minha experiência de menino da roça não é mais a experiência dos meninos da cidade. Então, há muita coisa bonita que eu recolhia, que eu ouvia na infância, que eu sei que as crianças da cidade não recolhem, mas podem, digamos assim, ter acesso a esse mundo natural dos animais, das plantas, da natureza, através da poesia. Através da poesia. E olha aí essas duas cestilhas de um poeta daí de Pernambuco, J. Borges, José Francisco Borges. Ele diz, o peru fazia roda no terreiro da morada. E o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risada. Se você prestar atenção, é uma brincadeira. Do ponto de vista lógico, um animal e um felino não se encontram como amigos. Mas no âmbito da poesia, sim. Né? O peru fazendo roda, ele pega a ideia do animal, é visual, o poema é visual, né? O peru fazia roda no terreiro da morada. Olha a linguagem como é musical. Isso aqui é uma coisa importante, educar para a música da poesia. O peru fazia roda no terreiro da morada e o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risada. A gente fica imaginando a cena. Um gato em cima de um peru e o peru brincando, fazendo roda. Diz assim, mas o que ensina isso? Nada. Não é um conteúdo a ser ensinado. O que se ensina, entre aspas? A olhar o mundo, a perceber uma cena de encantamento na natureza, entre os animais, a perceber uma cena de encantamento da natureza. Eu estou aqui no segundo andar de uma sala do UFCG.
A cena lá embaixo é uma cena linda. Às vezes você para aqui e fica só olhando, né? Educar a percepção, gratuidade. A vida faz a gente tão pragmático. Parece que a gente não tem tempo de parar para se encantar diante das coisas. Esse é o lugar da poesia. Olha, um segundo poema ainda do J. Borges, que eu, como menino de roça, só faltava morrer de rir ouvindo isso. Né? O bode é conquistador e só anda perfumado. E nos atos de amor, o porco é muito calado. O porco é moralista e o bode é depravado. E existia no meio onde eu morava, que se criava muito bode, e também a gente criava porco, né? Essa ideia do bode andar perfumado. Isso é uma brincadeira, é uma ironia. Porque normalmente se diz que o bode, sobretudo o bode patiqueiro, né, que é o bode mais velho, ele não tem nada de perfume. Então o poeta está brincando com a realidade, está brincando e está trazendo uma experiência poética. A experiência poética é essa experiência de brincar com a linguagem, a partir disso, educar o nosso ouvido, educar a nossa percepção. Vamos para o outro? Nós vamos lendo os poemas e comentando para a gente mostrar que o lugar da poesia é o lugar da educação da sensibilidade. Né? Você leva uma estrofe dessa para a sala de aula, lê uma vez, duas vezes, não precisa pedir nada, não precisa ensinar metrificação, você precisa só ler. Então, olha essa que circulou nessa região aí, na região de Monteiro, aqui na Paraíba inteira, né? do Bill Gomes. O Sabiá do Sertão faz coisa que me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, como que se preparando para só cantar quando chove. Quem é da roça ou da cidade, mais perto aí de alguma plantinha, sabe disso. Quando chove, né, no período de chuva, é o período que os sabiás desembestam a cantar. E o canto do sabiá é um canto bonito, é um canto demorado. Né? Não é tipo bem-te-vi, eu gosto bem-te-vi, mas é um canto mais demorado. Evidentemente que eu sou uma pessoa encantada com o canto dos pássaros. Eu até escrevi um livrinho sobre isso, depois vou mostrar para vocês. Então, olha isso. E aqui no Nordeste, ele canta o ano inteiro? Canta. De fato, ele canta o ano inteiro, mas ele canta infinitamente mais quando chove, quando o tempo está verde. E um poeta daqui da Paraíba, chamado Antônio Luceno, também já faleceu, ele tem um poema que ele fica falando de vários pássaros. E na estrofe que ele fala do papagaio, olha sempre isso, o animismo. O papagaio fala, a brincadeira. O papagaio dizia do ovo da catingueira. Eu falo todas as línguas, mas digo cada besteira, mas antes cantasse igual ao sabiá da palmeira. Essa ideia da brincadeira, o papagaio que reconhece que é falador, mas que de fato ele gostaria era de cantar. Se a gente pensar, a gente tem um pouco disso. Às vezes a gente não se satisfaz com aquilo que a gente é e a gente quer ser aquilo que o outro é. Isso aí tem uma dimensão, inclusive, profunda, psicológica. Mas é bonito querer ser o sabiá, é bonito querer cantar. Né? Então, poemas como esse chamam atenção. Vamos ouvir o sabiá? Vamos trazer a voz do sabiá para ser ouvida? Quer dizer, vamos aproximar mais as crianças da natureza e vamos nos aproximar mais da natureza. Quem sabe nos aproximando, quem sabe, sejamos adultos mais capazes de proteger. Quem sabe? Passemos à frente. O próximo, a gente vai também pensar um pouco, aqui é uma cena muito interessante, e eu, como menino de roça, também gostava muito, quer dizer, a minha família criava galinha. E uma cena que sempre me encantava é a forma como a galinha chama os pintinhos novos. Quem já criou galinha sabe disso. Se aparecer um gavião, imediatamente ela vai cocó, e os pintinhos vêm tudo para debaixo da asa dela ou vão para debaixo do mar.
E à noite, né, a experiência do animal chamar os filhotes por um aconchego. Ao aproximar-se à noite, quando o dia vai embora, lá no fundo do quintal, a galinha se acocora, fazendo casa das asas para pinto não dormir fora. Olha como isso é bonito. Fazendo casa das asas, olha a musicalidade, para pinto não dormir fora. É só uma percepção da natureza. E é isso que a poesia quer de nós, educar a nossa sensibilidade. E, através disso, nos proporcionar momentos de encantamento, de felicidade, de percepção. Palavra muito importante que eu gosto de enfatizar nesses momentos. E, muitas vezes, eu estou aqui no universo da poesia que vem do povo, da poesia popular. Depois eu vou para outro tipo, mas o tempo é curto. Às vezes é também brincalhão, e muitas vezes o poeta popular é muito brincalhão. Então, o Manel Chodu nos deixou essa cestilha que é engraçadíssima, se você pensar. Admiro 100 formigas um besouro carregando, 60 escanchados em cima, 40 embaixo empurrando, e aquelas que vão em cima pensam que estão ajudando. Eu estou me lembrando da gente, da cena de criança, quando vê a formiga carregando um bichinho e tal, fica ali tudo olhando. Percepção diante de uma coisa simples, do trabalho das formigas. Mas não é mais no estilo da fábula da formiga como exemplo de trabalho para tirar a lição de moral. Aliás, a gente tem uma mania de tirar a lição de moral. Deixa que as pessoas tirem as suas lições, não tire a lição para elas. Não exagere na informação quando estiver trabalhando com a árvore. Deixa que ela tire. E cada um recolhe para si da melhor forma possível. E de um modo diferente. Tá certo? Então, isso é brincadeira. É realmente quando as formigas estão levando alguma coisa, algum inseto, tem umas em cima, tem umas embaixo, o poeta observa aquilo e faz essa brincadeira. E aquelas que vão em cima pensam que estão ajudando. É uma brincadeira. Vamos mais para frente um pouco? Nessa nossa caminhada de apreciação. Diz, mas professor, o que é que eu faço? É simples. Leia a poesia para os seus alunos. Mas você só vai ler poesia para os seus alunos se você tiver uma experiência de leitura. Se a poesia for importante na sua vida. Então, uma coisa que circula muito na tradição oral, e se eu tivesse aí com vocês numa sala, num auditório, eu ia chamar a participação de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem cestilha de pó. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem uma quadrinha de pó. E eu selecionei umas quadrinhas, né? Do grande poeta Patativa do Arçac. Patativa escreveu histórias longas, escreveu menores, e escreveu muitas quadras. E as quadras trazem muitas vezes uma reflexão, ou traz, às vezes, uma percepção da natureza, mas também muitas vezes uma reflexão. Uma reflexão não é necessariamente uma lição de moral. Deixa o aluno falar o que ele gostou, o que ele percebeu daquilo. Somente o rico na terra tem seu nome na história. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória. Olha que reflexão para nós adultos. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória. Nós sabemos que nas guerras, quem mais morre são os soldados. E nós sabemos que os soldados são normalmente de um extrato social mais pobre. Né? Eu tive amigos que são, por exemplo, o exército, e os menos pobres já entram como sargento, e os que podem já entram como tenente. Então, não fica na frente do pilotão. Né? Nas guerras que o Brasil teve, no final do século XIX, na Guerra do Paraguai, por exemplo, os escravos eram enviados para a guerra. Olha que coisa louca. E muitas famílias aqui no Nordeste, as pessoas pegavam os filhos dessas pessoas para levarem para a guerra. Conheço muitas histórias disso. Então, somente o rico na terra tem seu nome na história. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória. Quando fala das vitórias das guerras, aparece sempre o nome dos almirantes, dos generais, não aparece o nome de quem morreu.
E agora o lado do poeta brincando com a mulher. Isso aqui não é nem para criança propriamente, eu estou trazendo para nós. Você que escolhe. Mas ele diz: na mulher sempre diviso um enigma sem par. Deus a fez no paraíso e ainda está por decifrar. Olha o Patativa dizendo, né? A mulher como um enigma, né? O que eu chamaria isso? A complexidade. A complexidade do ser humano, a complexidade do ser humano mulher, né? Não é uma crítica, é uma percepção disso. Vamos seguir? Está dizendo que a minha conexão está instável. Pode ser problema aqui da universidade. Vamos para o próximo? Isso. Ainda do Patativa. Olha novamente o Patativa brincando com a experiência humana. Com a experiência humana. A quadrinha, às vezes, tem um poder reflexivo extraordinário. Né? E por isso que eu acho que muitas vezes trabalhar, por exemplo, a quadra com o 7º ano, 8º ano, 9º ano, olha essa quadra. Segue o tempo o seu caminho, um dia vai e outro vem, roubando assim de pouquinho a beleza de meu bem. Tom afetuoso, um tom afetuoso. De fato, o dia que vai e vem não rouba só a beleza do meu bem, rouba de todos nós um pouco dos dias que ainda nos restam para viver. E evidentemente o corpo, a cada dia, o corpo vai ficando mais fraco, vai ficando mais problemático. É a experiência humana. Mas olha como ele diz: segue o tempo o seu caminho, um dia vai, outro vem, roubando assim de pouquinho a beleza do meu bem. Prestem muita atenção na sonoridade. Todos os exemplos que eu dei até hoje aqui são versos de 7 sílabas, que é um verso extremamente musical, agradável ao ouvido. E aí agora o próprio Patativa de uma forma bem mais humorada também. Moreninho, meu desejo, não é o que pensas tu, pois eu te pedi um beijo e vens me dar um beijo. Aqui é a brincadeira com a palavra. Beijo, beijo. Né? A brincadeira com a palavra. E a brincadeira com a experiência de encantamento entre as pessoas. Então, veja, cada estrofe dessas traz um tipo de percepção da natureza, de encantamento diante da vida, de problema que foi poetizado, e por aí vai. Então, a poesia é para isso, é para nos encantar. A poesia é para isso, para nos sensibilizar. Ela não é como a matemática, ela não é como a ciência, ela não é como a geografia, ela não é um saber a ser ensinado. A poesia é uma experiência a ser vivenciada. E se o professor não tiver essa experiência, dificilmente ele vai saber levar isso para suas crianças, seus jovens, etc. Continuemos aí, professor. Quando tiver faltando uns 2 minutos ou 3, você me avisa. O próximo, Certo, 8 agora. professor, posso só dar um aviso? Na verdade, Pode. você acabou de ganhar 15 minutos. A professora a doutora Márcia Tavares, ela não vai poder vir, né, por motivos maiores, por motivos de saúde. Então, infelizmente, a gente não vai poder contar com a participação dela. Então, professor, você pode ficar à vontade. Mas quando der Tá. o Bom, eu tempo, esses termino 15 os meus slides, minutos ou 10 então. minutos, eu te aviso, professor, sem problemas. Tá certo. Vamos então para o próximo slide, o 8. Pronto. Aqui, uma experiência poética muito rica da infância, que a gente precisa aproveitar mais, que tem muitos livros, são as adivinhações. As adivinhações, na minha terra, a gente chamava adivinhação. Quer dizer, quase todas elas são em verso. Né? E essa aqui, essas aqui é muito interessante, depois eu posso mandar para o Marivaldo um livrinho inteiro delas, porque ela é uma brincadeira e deixa para você completar. Né? Você vai brincando. Um bicho de estimação é ligeiro em qualquer ato.
enxerga bem no escuro, ele caça e pega rato, inimigo do cachorro, que bicho é esse? É o gato. Isso aqui eu faço muita experiência com criança, o pessoal adora, porque aí nessa hora ele articula o conhecimento experimental da vida que ele tem. Né? Bicho de estimação. Então não pode ser uma raposa, não pode, é um bicho de estimação, tem um cachorro, tem um gato. E aí já tem a rima que vai te encaminhando, é ligeiro em qualquer ato. Enxerga bem no escuro, ele caça e pega rato. Inimigo do cachorro, que bicho é esse? É um gato. E quando eu dou essa cestilha, eu nunca boto o animal, eu deixo aí branco para brincar com as crianças. Já vi muito essa experiência e é muito legal. Ele carregou Jesus logo no seu nascimento, da Judéia para o Egito. Ele é manso e anda. Peraí, deixa eu ler de novo que eu errei aqui a pontuação. Ele carregou Jesus logo no seu nascimento, da Judéia para o Egito. Ele é manso e anda lento, relincha e carrega a carga. Que bicho é esse? O jumento. Você vai vendo, nascimento, lento, jumento. É a cestilha, esse modelo de cestilha, cuja cestilha é o verso de 6 sílabas, né? A estrofe de 6 sílabas, desculpe. A estrofe com 6 versos. Estou me atrapalhando. Cestilha, estrofe com 6 versos. Esse modelo de cestilha rima o segundo, o quarto e o sexto. Mas há vários outros modelos. Mas esse é o mais comum, o que se chama hoje de literatura de cordel. Passemos para mais um slide de brincadeira. E vocês podem trazer as cestilhas e as adivinhas da experiência infantil de vocês. Uma aluna minha fez uma experiência e chegou a escrever uma dissertação de mestrado só trabalhando com adivinhas. Fez uma experiência com crianças muito interessantes. Né? Não tem pernas, corre muito. Se arrasta, faz manobra, do corpo faz uma rodilha, o homem vendo se dobra. Tem veneno, engole sapo. Que bicho é esse? Não dá para eu ouvir você, mas todo mundo já deve ter dito. É a cobra. É a cobra. Então é uma brincadeira. Tem o corpo colorido, está faltando aí. Tem o corpo colorido na beleza, é campeão. O seu rabo forma um leque que causa admiração. Parece com um avestruz. Que passo é esse? Hã? Fica aí em aberto. Você vai brincando. Você não deve dizer sempre. Está entendendo? É para deixar a grande sacada da adivinhação é deixar em aberto. Muito bem. Passemos agora para outro tipo de poesia. É a poesia que está nos livros. E são muitos os livros de poesia para criança. Eu chamo a atenção, pode passar o próximo, para um escritor, vou chamar a atenção só para um escritor. Se vocês acharem aí, procurem que ele é muito bom. É esse aqui, o Zé Paulo Paes. Zé Paulo Paes tem belíssimos livros de poesia para criança. Eu destacaria esses dois. Poemas para brincar. Se der tempo, eu vou ler um poema que está aqui. Poemas para brincar. Esse título é muito interessante. Né? E brincar com as palavras. Pessoal, mas eu não estou ensinando nada. Você não está ensinando um conteúdo, mas você está favorecendo uma percepção renovadora do mundo. Você está favorecendo que as pessoas tenham mais sensibilidade, observem melhor, olhem melhor para as coisas. Tá certo? Então, olha esse poema Emprego, como é uma brincadeira interessante. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça? Quer dizer, você pode até começar a aula sobre um poema desse conversando. Quem conhece o bicho preguiça? Quem já viu o bicho preguiça? Eu vi já ao vivo várias vezes. É curioso, né? O ritmo dele é realmente um outro ritmo, né? Um outro modo de ser. Eu não vou querer que um bicho preguiça tenha a agilidade de um gato. E isso é interessante discutir. Cada bicho tem um modo de ser, mas também cada ser humano, cada criança.
A escola, às vezes, quer tratar todo mundo como se todo mundo fosse igual. Não é. Não somos iguais. Somos diferentes. Tem uns que parecem mais um bicho preguiça, tem uns que parecem mais um gato, tem uns que parecem mais um cachorro. Eu, se eu fosse escolher um animal da minha predileção, escolhi um jumento. Eu adoro jumento. Né? Então, vamos conversar. Conversa um pouco, cria um momento de interação. E depois vamos ler. E ler junto. Lê junto, lê em voz alta. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça? E antes de mostrar o resto, eu pergunto, que emprego vocês acham que o bicho preguiça se dava bem? Estimula as crianças a falarem, a trazerem sua fantasia, sua imaginação. Aí olha a brincadeira do Zé Paulo Paes. E aí você pode dizer, um pergunta a profissão e a turma responde. Que tal o carteiro? Aí ninguém recebe cartas. Que tal o bombeiro? Aí o fogo queima tudo. Que tal o maquinista? Aí o trem nunca mais chega. O poema é da década de 80, eu acho. Hoje praticamente não tem nem mais maquinista, né? Mas nas cidades grandes ainda tem, porque onde tem trem e onde tem metrô. O metrô é um trem moderno. Que tal o dentista? Aí ficamos todos bandeados. Então, só se for emprego de bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo, lógico. Olha a brincadeira. Bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo, lógico. Né? Então, o que traz o poema? Uma percepção do animal, não um julgamento. Não dizer que é preguiçoso, no sentido negativo. O nome dele, né, não é que ele é preguiçoso, é o modo. São a sua constituição que leva a um modo de ser diferente. Né? Tem um outro poema de um outro poeta, eu acho que é do Sérgio Caparelli, que diz sobre a preguiça. Ela diz assim, ora essa. Me esqueci o final, mas diz assim, ora essa. Sou eu que vou devagar ou você que vai depressa? É a voz da preguiça. Olha como é o outro lado. Sou eu que vou devagar ou você que vai depressa? Aí, nessa hora, não tira a lição moral, mas discutir. Discutir. Discutir o quê? Há modos de ser que são diferentes. Eu não posso querer que todo mundo seja agitado. Eu não posso querer que todo mundo tenha o mesmo ritmo. Entende? Então, a poesia nos ensina uma percepção do mundo, das pessoas, das coisas, uma percepção diferenciada. Então, acho lindo o emprego. Vocês podiam até brincar. Eu nunca sou a favor de ficar pedindo criança para fazer poesia, mas para se expressar assim. Gente, que outros empregos a gente poderia arranjar para preguiça? Né? Que outros empregos? Aí deixa o pessoal imaginar. Aí um cria o emprego, o outro cria o contraponto. E aí, se a preguiça fosse, por exemplo, um sapateiro, se a preguiça fosse, por exemplo, um pedreiro, aí o outro podia dizer, aí a casa nunca termina. Né? Mas pode ser que ela tenha algum aí que dê certo. Então, aqui ela vai ser o bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo, lógico. Vamos para o próximo poema? Então você vai vendo que a poesia infantil tem uma força, tem um encantamento que nos faz pensar no mundo e perceber o mundo. Mas estudá-la, não fazer um exercício sobre verbo. Está entendendo? Não! Estuda a gramática a partir de outros textos, e não da poesia. Deixa a poesia com o seu brilho, com o seu encantamento. Vamos para o próximo. Professor, me perdoe, eu estava tão atento às tuas leituras que o tempo é muito cruel, o tempo passou. A gente tem 5 minutinhos. Mas se Pronto, você... vamos para o dicionário, que é uma brincadeira, o próximo poema, e logo depois eu encerro. Eu passo lá para frente. Tá certo? O próximo poema. Dicionário. Aí uma brincadeira interessante, eu já vi professores fazendo muitas coisas em cima disso aí.
A gente botou alguns. Quer dizer, criar, vamos chamar, dentro do padrão da língua, verbetes criativos, definições criativas das coisas. E aí você lê o dicionário do Zé Paulo Paes, depois você pode brincar com as crianças. Veja, não é tarefa valendo nota, é brincadeira. Então, por exemplo, uma definição de aula, período de interrupção das férias. Olha como é brincalhão. Berro, o som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. Caveira, cara da gente, quando a gente não for mais gente. Olha que brincadeira. Dedo, parte do corpo que não deve ter muita intimidade, como o nariz. E eu botaria entre parênteses, sobretudo em público. Né? Sobretudo em público. Excelente. Lente muito boa. Aí você vai brincar com a palavra, eu brincadeira. Excelente. Lente. Muito boa. Você pode brincar com as palavras. Né? Se você tem um poema muito interessante também dele, é, se você pegar aí a palavra elefante, elefante, e tornar o F, trocar o F pelo G. Elefante vira elegante. Essa brincadeira com as palavras é interessantíssima. Forro, o lado de fora do lado de dentro. Girafa, bicho que quando tem dor de garganta é um deus nos acuda. Olha que brincadeira. Hoje, que hoje? É o ontem de amanhã ou o amanhã de ontem? Isca, cavalo de Troia para peixe. Aí o menino não souber cavalo de Troia, você tem que contar a história do cavalo de Troia lá. Janela, porta de ladrão. Então você está vendo aí que a poesia tem essa função, né? E aí eu pediria para voltar, para ir para o último slide, eu vou pular alguns, depois você mostra para o pessoal. Para o último slide, e o último. Eu indico aí um livro e deixo o acesso gratuito, Marivaldo, que é um livro que eu escrevi chamado O Preço do Jumento, Poesia em Contexto de Ensino, onde eu dou muitas sugestões de trabalhar com a poesia. E eu também escrevi um livrinho chamado Onde Cantam os Passarinhos. Não estou fazendo propaganda para venda, porque não estamos nem presentes, mas só para mostrar esse encantamento. E eu peço agora para voltar para a Henriqueta Lisboa, lá para o segundo slide, para a gente encerrar a nossa conversa. Olha o que ela diz. Assim como a infância preserva lindamente a poesia, também a poesia pode preservar a infância através de todas as idades. O que é preservar a infância? É preservar aquela dimensão sensível da vida, o olhar inaugural para as coisas, o olhar perceptivo das coisas. Se a gente fizer isso para as nossas crianças, com certeza nós estamos contribuindo para formar seres humanos melhores, mais sensíveis, mais humanos. Muito obrigado. Eu não sei se vai ter algum tempo de conversa, se não tiver, tá ok. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos, que, que momento lindo, né? Eu estava lendo contigo também, lendo e querendo participar loucamente, eu aqui me segurando, mas foi um momento de fala muito sensível, muito pontual. Mas antes da gente conversar um pouco mais, daqui a alguns instantes, Neila, ela vai compartilhar para vocês a lista de frequência, né? Então fiquem atentos e atentas à lista de frequência, que daqui a pouco ela vai compartilhar no chat. E daqui a pouco também vou compartilhar no chat o site da Primeira Infância, para que todas e todos vocês possam visualizar a nossa programação. E a gente vai ter um momentinho de debate, se o professor tiver essa disponibilidade, uns 10 minutinhos. Pode ser, professor Helder? Sim. Então, Neila, como é que vai o chat? Tem alguma pergunta? Alguns questionamentos?
algumas trocas de experiências? Não, nós temos aqui elogios. Excelente, que aula maravilhosa, né? Tava todo mundo aqui com um sorriso, né, das poesias. Então, só elogios mesmo, nada de perguntas. Ah, que maravilha! De fato, é um momento de fala de elogios mesmo. Mas vamos abrir um momento um momento de fala, de perguntas, trocas de experiências. Vocês podem ficar à vontade, podem ativar o áudio para fazer alguma pergunta, que vamos aproveitar esse momentinho de fala. Quem gostaria? Temos agora aqui uma dizendo, né, a fiadora compartilhando aqui, que uma voz picativa, sábia. Muitos elogios ao professor Helder. Ah, que maravilha. Obrigado. Professor, é, a fala de Henriqueta Lisboa em relação à poesia como um lugar, né, que preserva a infância, porque ela nos possibilita sempre esse olhar inaugural, né, que a criança tem sobre uma coisa. E é um olhar que a gente vai perdendo com o tempo, né? O senhor falou sobre pragmatismo, por exemplo, nesse cotidiano dos nossos dias, que muitas vezes a gente não tem o tempo, né, para contemplar. Marivaldo, Oi, eu achei também bem interessante a fala dele quando ele disse: poesia não é para a gente se prende tanto. O que é que a gente vai ensinar? Né? A gente esquece aquela ludicidade, a gente esquece que a criança é criança, né? A gente quer, vamos trabalhar o gênero textual, poesia. A gente esquece de envolver a criança naquele, né? professor? Pronto, é isso mesmo. Assim, tem que desaprender de usar a poesia pragmaticamente e acreditar que eu estou educando uma sensibilidade. Deixe o pragmatismo para as outras matérias. Quando você tirar 5 minutos, se você tirasse 5 minutos por semana, 10 minutos, 5 numa aula, 5 no, 10 minutos, 5 num dia, 5 no outro, para ler um poema. Ah, mas eu não tenho tempo. A leitura de um poema não dura 1 minuto, às vezes. Uma cestilha dessa não dura 1 minuto. Um poema desse maior do Zé Paulo Paes dura 2 minutos. Será que não temos tempo? Ou às vezes não temos disposição? Ou às vezes não temos essa experiência, que é preciso ter experiência de ler poesia. Então, 2 vezes por semana, se você lesse um poema para seus alunos, 2 poemas, ao final do mês, você teria lido 8 poemas. Lido e relido, pedido para eles comentarem. No final de um bimestre, você teria lido 16. Né? No final de 2 bimestres, você tinha lido 32 poemas. No final do ano, você tinha lido mais de 50 poemas. E você pode repetir. Ah, é aquele lá eu gostei tanto, tia. Lê de novo. É que eu disse que é que nem comer doce de leite. A gente não come só uma vez. Você gosta do doce ou qualquer outro doce. Então, aquele poema que você gosta, lê de novo. Põe num cartaz bonito, prega lá na escola. Pede o menino para ler para o pai, para a mãe. Isso costuma dar certo. É isso, professor. Essa é a ideia. Tirar da poesia essas amarras e favorecer uma experiência mais livre e não se preocupe com o pragmatismo, com o que eu estou ensinando. Se preocupe mais que experiência que eu estou tendo com a poesia. De alegria, de encantamento, às vezes de tristeza. Tristeza faz parte da vida, e é bom, às vezes, ficar triste. De alegria, de riso, de humor, né? De percepção sensorial. Aí vai. Pronto. Professor, eu ia tocar nesse assunto, mas a Adelaine já trouxe em pauta, muito bem empregado nas nossas discussões, na sua discussão também, que é
esse embate, né, de educar com a poesia e educar a acessibilidade a partir da experiência de leitura, né? E quando a gente educa para a acessibilidade, a gente tem a possibilidade de proporcionar essa manutenção, né, daquele olhar inaugural da criança para as coisas, né? Então, eu também concordo com essa perspectiva da gente ler uma, ler duas, ler três, até mesmo o mesmo poema, porque cada leitura é uma percepção diferente, não é, professor? Né? A leitura que a gente faz é muito diferente da leitura que o menino, que a menina vai fazer. E quando a gente possibilita esse compartilhamento, a gente descobre outra coisa que não viu antes no texto. Então, esse olhar para a sensibilidade é um olhar muito importante, né? Muito mais importante do que a gente tentar promover na sala de aula, por exemplo, o uso do texto poético como um pretexto para ensinar gramática, né? Você está, por exemplo, proporcionando diversas coisas com esse texto, mas não a experiência com ele, né? Então, não é também querendo reforçar uma propaganda, mas é interessante a gente também reforçar que o professor Helder Pinheiro, ele lançou, foi esse ano, o livro Onde Cantam os Pássaros, né? Professor, onde a gente pode achar esses livros para comprar? É comigo, através do e-mail. Pronto. Se a gente botar na livraria, ele fica muito caro, todo livro. E aí eu vendo a preço de custo. Assim, basicamente o livro está R$ 20, mas o preço do correio. Aí, se alguém se interessar, você serve aí de intermediário. Pronto, então quem se interessar pode entrar em contato comigo. Eu faço essa ponte com o professor Helder, já está garantido meus 5% do lucro. Muito obrigado. Mas, além do livro, o professor também, se eu não me engano, ano passado, né, teve o relançamento do livro Ensino de Poesia, pela editora Parábola. Poesia na sala de aula. Poesia na Sala de Aula, pela Poesia editora na sala de aula. Parábola. No site da Parábola, editora, esse aí compra direto na editora, no Amazon, na estante virtual, tem bastante. Poesia na sala de aula, editora Parábola. E esse que eu deixei aí no slide é 0,800. Você baixa gratuitamente, é maior, inclusive é um grande, que saiu pela editora da UFCG. A gente vai Mas, Valdo, eu tenho que disponibilizar. sair. Eu estou vendo agora que eu tenho um compromisso daqui a pouco. É uma pena, professor, está bem. Então, nós agradecemos a sua participação, a sua contribuição. Foi um momento maravilhoso de trocas de experiências, de poesia. E a gente agradece e a gente espera que você possa vir a Sertânia, pessoalmente, para a gente fazer É mais só uma chamar. roda. Eu fui a Solidão há 15 dias atrás, que é bem mais longe. É, Fui a Solidão, tive uma manhã inteira lá com os professores de Solidão. Adorei o nome do município, Solidão, perto de Tabira. lindo esse nome, Pois mas tá bom. Muito vocês vão obrigado, um ficar em abraço, Solidão boa aqui. tarde. Abraço, professor, muito Bom, obrigado. Agradeço a participação de todos e todas aqui na conferência. Fiquem atentos na nossa programação da primeira infância, em parceria com o selo Unicef. E amanhã, hoje ainda, nós teremos a palestra de contação de história da professora especialista Vanderly, a nossa colega da Secretaria de Educação. E amanhã vamos seguir também com a nossa programação sobre a biblioteca como espaço de mediação de leitura e uma oficina de gráfico novel, que são os quadrinhos, amanhã às 2 horas. Tanto a palestra quanto a oficina, elas serão realizadas às 2 horas. Minha gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento, dessa nossa conferência online sobre ensino e literatura. E nós contamos com a participação de todos e todas vocês ao longo dessa nossa programação. Minha gente, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas.
Marivaldo, só relembrando, viu, que a lista de frequências, já compartilhei 2 vezes o link para ninguém sair da sala sem assinar a frequência, tá certo? E agradecer, né, mais uma vez a todos os gestores, as educadoras e todos os professores, né, que abraçaram a causa, que estão aqui junto conosco, né, nesse evento do mês da primeira infância. Gente, boa tarde, obrigada. Boa tarde, gente. Não se esqueçam da frequência. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Fiquem atentos à nossa programação.